Graça e paz, família Link Church, espero que todos estejam bem, que privilégio poder adorar o Senhor. Antes de começar o nosso culto, eu gostaria de dividir, na verdade, a palavra cantada. Semana passada eu estava estudando Salmos 94 e ao ler, Deus falou muito ao meu coração e ao ler o versículo 18 e 19, que eu vou ler agora com vocês, o Espírito Santo de Deus me deu uma melodia, uma canção. Então, eu vou ler agora em português e depois eu vou cantar esses dois versículos em inglês e que Deus fale ao seu coração. Amém? Então, Salmos 94, versículo 18 a 19. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Sad and fallen, but your constant love help me up. When I am anxious and worried, you comfort me and make me glad. Sad and fallen, but your constant love help me up. When I am anxious and worried, you comfort me and make me glad. Sad and fun, but your constant love help me up. When I am anxious and worried, you comfort me and make me glad. Sad and fun, but your constant love help me up. When I am anxious and worried, you comfort me and make me glad. Amém? Amém. A paz do Senhor, Link Church. Vou ler Isaías capítulo 55, começar no versículo 6. Isaías 55, verso 6, que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque assim, no verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Vamos louvar a Deus com esse hino e depois vamos orar.
Vamos orar, irmãos. Graças te dando, Senhor, por esse momento, estarmos te adorando. Glória a Deus. Glorificando o teu santo nome. Pai da Tu és digno eternidade. de toda honra e toda glória, Deus Senhor. que fala com Tu o és seu o Deus que povo. cura teu povo. Espírito Tu é o Santo, Deus que traz o alimento, o Consolador, Senhor é o da Deus que paz, levanta aquele que está abatido. da alegria, O da Senhor é o Deus que traz força. alegria, disposição Deus e que força, cura, Deus Senhor. controlador. Porque a nossa esperança não é em homens, mas Deus em Ti, da vida Jesus. eterna. O Deus que tudo pode, o Deus que Oh, nos Deus levanta, Pai. no momento que estamos abatidos. Deus que nos deu a que nos certeza traz de um força para novo vencer lugar. os dias Oh, maus. Senhor. Graças te damos, continua conosco, Espírito Santo, Sim, e abençoe a todos os nossos irmãos, abençoe a Link Church, o nosso pastor, a todos os Pai. membros da igreja, a todo o Sim, corpo de Deus. Cristo Jesus, onde quer que haja Sim, um, Pai, Senhor. em nome de O Jesus. seu nome Em poderoso. nome de Jesus. Amém. 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 Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord, I lift your name. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Paz do Senhor, irmãos. Agora nós vamos para a parte dos aniversariantes. Estou muito feliz de estar aqui nesse nosso culto. E gostaria de mandar um grande beijo para a Dona Vera, que está lá no Brasil, a mãe do William, que fez aniversário essa semana. O Ricardinho da Ana Cáceres, que é a nossa amiga lá de Atibaia. Também o Marquinhos, esposo da Marcela, fez anos essa semana. Temos o Iago, que faz hoje. Um grande beijo, Iago, Deus te abençoe. E também o Gabriel faz aniversário amanhã, o Gabriel da Elani, né, aquele nosso cantor de todos os sábados. Um grande beijo, um abraço. E eu estendo os nossos parabéns, né, a todos aqueles que estão fazendo aniversário ou vão fazer e que talvez você não esteja na nossa lista, mas nós também estendemos essa nossa oração, os nossos parabéns para vocês. Vamos estar orando então. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida da Dona Vera. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, pela tua guarda e pela tua proteção. Continua abençoando, Senhor, no nome de Jesus. Também, Senhor, o Ricardo, da Ana, abençoa, Pai, o Marquinhos, da Marcela, o Iago, que faz aniversário hoje. Deus, que o Senhor derrama as tuas bênçãos, Senhor. O Gabriel, que faz amanhã também, Senhor, e todos aqueles que estão fazendo aniversário ou vão fazer nessa semana, nós estendemos os nossos parabéns, estendemos as bênçãos do Senhor e nós agradecemos pela vida, por o Senhor, pela tua guarda e pela tua proteção. No nome de Jesus. Amém. E agora, né, depois dos aniversariantes, nós vamos estar com uma música cantada pelo Marcos.
uma canção muito linda. O título dela é Fiel a Mim. E eu tenho aqui, eu vou ler para vocês, uma parte da música que ele vai cantar. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção e meditassem nessa letra. E se você não souber, porque é muito fácil, mas você medite nessa letra. Medite nessa letra porque ela tem tudo a ver com o nosso momento, né, que todos nós estamos passando. E esse momento nosso precisa ser um momento de gratidão. A letra diz assim: eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fique com essa música, cante se você souber e medite nessa letra no seu coração. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira
sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Oh, Deus tem sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Como vocês viram nos avisos, nós estaremos de volta para o nosso culto presencial, né, na nossa igreja. Estamos muito felizes por isso. E também teremos será o nosso culto de Páscoa e também a Santa Ceia do Senhor. E nós estamos muito agradecidos a Deus por poder voltar, não é? E ficamos felizes de rever os irmãos, aqueles que puderam estar conosco. E agora nós temos esse nosso momento, né, que nós temos feito, né, o pastor André tem feito esse momento de oração por agradecimento a Deus, não é? Porque nós temos recebido muitos pedidos e graças a Deus, muitos deles o Senhor tem ouvido, o Senhor tem respondido, não é? E nós temos amigos no Brasil que pediram oração e estão bem, estão voltando, saíram do hospital, estão voltando para casa para se recuperar. Então Deus tem agido, não é? E também quero lembrar vocês que nós continuamos com a oração pro Teozinho, né, filho da Mariana e do Léo, que estão lá na Itália, né? Eles têm passado por um momento difícil, mas as mensagens da Mariana, ela sempre diz que mesmo as coisas que eles estão passando, não é? Porque não é fácil, né, você ter uma criança doente em casa. Mas mesmo assim eles têm dado graça. Então nós também damos graça, porque é de glória em glória, de fé em fé, que a gente consegue vencer. Também continuamos pedindo oração pela família da Gi, né, esposa do Mel, para os pais que estão no Brasil, né? Nós tivemos um momento muito ruim semana passada, né, na família, mas o Senhor tem nos guardado e esse consolo do Senhor tem chegado ao nosso coração e nós continuamos orando por eles. E eu gostaria que, se você tiver um pedido de oração que você queira pedir ou dizer o nome que você esteja enviando para nós, né, no culto, durante o culto, e nós com certeza estaremos orando. E esse é o momento agora de você lembrar, não é, de alguém que está precisando, alguém que está passando, né, por necessidade, precisando de uma palavra de consolo, que você nesse momento também se lembre, né, das pessoas que estão se recuperando, daquelas que estão no hospital, né, que esse é o que nós podemos fazer, orar e pedir para o Senhor a guarda, a proteção, no nome de Jesus. E eu gostaria que você orasse comigo agora. Senhor meu Deus, primeiramente, Pai, eu te agradeço, Pai, pelos pedidos que nós tivemos e pelas respostas que nós também temos tido.
Muitas pessoas estão se recuperando, voltando para casa, Senhor. Nós te louvamos por isso. Também, Senhor, te louvamos pela vida do Telzinho, Pai. Continua guardando a vidinha dele, Senhor Deus. Continua guardando, Senhor, nesse processo que ele tem que passar, Senhor Deus. Que seja, Senhor, com a tua guarda, com a tua proteção, com a tua bênção, Senhor Deus, com o teu cuidado, no auxílio, nos médicos, Senhor Deus. Nós te louvamos por isso. Também, Senhor, pela família da Gi, né? Os pais, as irmãs, a família toda, Senhor Deus. Cobre com o teu sangue, Senhor Deus, e que o teu Espírito Santo continue dando esse consolo, dando esse carinho, esse abraço, Senhor, do que só o Senhor tem. Senhor, por todos aqueles, Senhor, que tem algum pedido especial, Senhor Deus, de alguém na família passando por necessidade, precisando de trabalho, por doença, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa vir a intervir, Senhor, na vida dessas famílias, Senhor Deus, e dar a tua graça, Senhor. É o que eu oro no nome de Jesus e desde já te agradeço por todas as coisas. Amém. Agora, para completar, não é? Nós temos uma música muito linda que o pastor André vai estar cantando com o Marcos. Nós já tivemos essa música linda do Marcos, Fiel a Mim, e agora nós estaremos ouvindo essa música, Because of Who You Are. Por quem tu és. Essa é a tradução. E nessa letra dessa música diz sobre o Jeová Jireh, o Deus provedor. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E louve conosco com essa música. Ouça essa música, guarda no seu coração e tenha certeza que Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi e tantos esses nomes lindos que o Senhor tem, Ele tem por um motivo. E o motivo é para te abençoar. Amém? Fique com essa música. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Mais uma vez. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of
paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom nós estarmos novamente juntos mais uma vez para ouvir da palavra de Deus. Você já teve a oportunidade de ouvir as canções, de fazermos a oração juntos, de louvarmos a Deus. Não é? Neste momento que Deus tem nos ajudado, nesse período tão difícil que todos têm passado, não é? E eu gostaria já de começar para esse momento da palavra e de convidar você a estar fechando os teus olhos, curvando a tua cabeça onde você está e junto comigo que você pudesse fazer uma oração. E neste momento pedir ao Senhor que Ele venha falar contigo e também para que o Senhor abençoe a minha vida, para que possamos juntos extrair o máximo das lições que a palavra de Deus tem para nós através da direção do Espírito Santo em nossas vidas. Então feche os teus olhos e ore junto comigo. Querido Deus, estamos na sua presença, Senhor. Queremos mais uma vez entregar este culto online nas tuas mãos. Queremos mais uma vez entregar esse momento da palavra em tuas mãos, Deus. Hoje fazemos os planos para ser o nosso último culto online deste longo período em que nós estamos nesta questão de pandemia, de tantos problemas, mas sabemos que o Senhor tem falado e nos ajudado, Deus. Eu te agradeço. Agradeço ao Senhor pelos momentos que temos estado juntos, pelas palavras e pela orientação do Teu Santo Espírito. E hoje eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá falar conosco, irá também, Senhor, usar a minha vida para que eu possa comunicar aquilo que o Espírito Santo tem falado através da sua palavra. E no nome de Jesus eu te peço, Senhor, agora vá de encontro à necessidade de cada um e ajuda cada um, Senhor, a enfrentar os momentos difíceis, a enfrentar, Senhor, as suas dúvidas, as dificuldades. E também quero te pedir, fale conosco, Deus, fale conosco, fale no profundo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, na semana retrasada eu estava falando sobre 2 Samuel, o livro de 2 Samuel. Estamos tratando de Davi e os Salmos, os períodos da vida de Davi, os momentos em que Davi se apresenta diante de Deus. E falamos no livro de 2 Samuel, no capítulo 15. Eu queria que você já abrisse em 2 Samuel, capítulo 15. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, assim, no capítulo 15, na página em que está, começa nesta página, não é? No capítulo 15, 2 Samuel. Mas se você voltar, se talvez estiver na página de trás, você voltar para um verso anterior do fechamento de 2 Samuel 15. Vá para o capítulo 14, no último verso. E leia comigo aqui. Olha o que acontece. Qual é o momento que está acontecendo aqui. Então, entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. O episódio aqui é que depois de tanto tempo sem Absalão, o filho de Davi, falar com ele, através de Joabe, de toda uma situação, ele acaba então indo até a presença do pai dele, Absalão. E aqui Absalão, nesse último verso, quando fecha o capítulo 14, Absalão se apresenta então diante do rei e se prostra com o rosto em terra perante o rei, né, mostrando, de certa forma aqui, aparentemente, um sinal de reverência para o seu pai. E ali Davi então o abraça, em algumas versões diz que o rei o saudou com um beijo. Bem, mas este ponto da história, nós olhamos para a atitude, por exemplo, de Absalão, dessa reverência, e nos causa ali uma certa... A gente fica um pouco relutante se essa reverência ela é verdadeira ou não. E quando nós entramos para o capítulo 15, então agora você vai para o capítulo 15. Quando nós entramos no capítulo 15, você vai ver que o título já vai dizer alguma coisa, dependendo da tua Bíblia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que está acontecendo aqui é a rebelião de Absalão e vai acontecer a fuga de Davi, que é o que a gente tratou na outra semana.
E nestes 6 primeiros versos do capítulo 15, o objetivo ou o foco central de Absalão é de tomar a coroa do seu pai e de tomar o reino de seu pai. Então, já nos demonstra que essa relação está bastante prejudicada entre seu pai, ele não é o pai de Absalão, Davi, e ele. E a cena aqui é triste, porque é a cena de um filho querendo tomar, se rebelando, não é? Tomar o trono de seu pai e tomar também o seu reino. Davi estava então prestes a perder o seu trono, o seu reino, e Davi seria traído. Aqui é uma série de situações por parte do seu povo que vai seguir Absalão. Davi também seria traído por um dos seus conselheiros, o conselheiro particular de Davi, Aitofel, que iria passar para o lado de Absalão. E como eu já disse, acredito que algumas semanas atrás, esse é um dos períodos mais tristes de Davi, porque ele está lutando dentro da sua própria casa, com a sua própria família, a sua família ou seu filho está se rebelando contra ele. E Davi no final também vai perder Absalão. Absalão vai acabar morrendo. E Davi está aqui com aproximadamente 60 anos de idade. Então o reinado de Davi aqui é por volta do ano 30, se dá o ano, são 30 anos de reinado, né? De seu reinado. Ano 30 de seu reinado, 30 anos de reinado de Davi. E ele ainda vai reinar por mais 10 anos. Davi vai morrer provavelmente com a idade de 70 anos. Então vê que Davi já está com uma certa idade, não é? E já está com anos de reino aí rodando. E no capítulo 15, então, nos 6 primeiros versos, nós vamos ver o que irá acontecer. Absalão, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ganhar o coração do reino. Ele vai entrar numa trama, que a trama já está acontecendo na família de Davi. Ele vai entrar numa trama para tentar fazer com que as pessoas passem também para o seu lado. Ele já está tentando elaborar esse plano. Então o que ele faz? No capítulo 15, verso 1, ele diz que algum tempo depois, Absalão, só acompanha aí comigo, ele adquiriu o quê? Uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. O que Absalão está fazendo? Ele está criando ali, fazendo seu espetáculo, para que todo mundo pudesse ver, e isso com certeza chamava a atenção do povo e tornava Absalão, até as pessoas ficavam apreensivas. Quando Absalão passava, todo mundo olhava, porque ele não vinha sozinho, ele vinha com uma escolta. E com certeza a estrada ou o caminho que Absalão ele estava fazendo já estava começando a ficar livre para que ele pudesse, não é, fazer armar aquele plano que ele estava querendo. Então, quando ele entrava na cidade, no verso 2, ele se levantava bem cedo, ficava ali junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, porque era comum naquela época se fazer isso, Absalão chamava essa pessoa, ele interceptava a pessoa antes que ela chegasse, porque já bem cedo ele estava lá, e essa pessoa então não chegava até o rei, e até ele chegava até a pessoa, interceptava para tentar resolver essa causa dessa pessoa. Então ele respondia para essa pessoa aquilo que ela estava querendo ouvir. Se você vê no verso 3, Absalão, o que ele vai dizer? A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo, o que não era uma verdade. Ele apenas estava indo à frente, ele estava armando ali. O que era comum nessa cultura é que as causas elas eram resolvidas, muitas delas, na porta da cidade, não é? E algumas pelo próprio dentro do reinado. E algumas dessas causas não eram dentro do reino, mas na porta da cidade. Por isso que era uma questão cultural. E é onde Absalão ele se coloca. Ele está muito consciente do que ele está fazendo. Verso 3, então ele começa a se aproximar das pessoas, ele começa a criticar a administração do seu pai. Verso 4, você vai ver que ele começa a falar para as pessoas: quem me dera eu ser designado como juiz dessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam até mim e eu lhe faria justiça. Quer dizer, ele está falando: eu sou melhor rei, eu sou melhor juiz que meu pai, e você pode vir para mim que vocês vão ser muito melhor atendidos do que por meu pai.
E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava, beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei para que fizesse justiça a eles. E assim o que acontece no verso 6? Absalão vai conquistando a lealdade dos homens de Israel. No verso 7 diz que ao final de quanto tempo? 4 anos. Absalão, então você vê que já está um tempo que ele está fazendo isso. Ele tem paciência, ele vai armando. E ele chega para o pai dele, então, no verso 7, vai dizer: deixa-me ir a Hebrom para cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. E Absalão está aqui tentando ser um bom político, tentando enganar, porque ele não está querendo lhe oferecer nada a Deus. Ele está apenas querendo achar pretexto para desenrolar o plano que ele estava fazendo. E outra coisa que é interessante, porque se você for lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 14, versos 25, você vai ver que Absalão, ele também diz assim o verso: em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza, vê que ele era formoso, como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Ele chamava atenção, ele era o protótipo perfeito para ser um rei. Seu charme se tornava como o quê? Um magnetismo para atrair as pessoas, sem contar que ele era um estrategista. 4 anos armando tudo isso. E agora ele vai então, enfim, atuar a parte final do seu plano, que está no verso 8, verso 9, quando o servo, ele diz para o pai dele, né? Quando o seu servo estava em Gesur, na Síria, e fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. E o que Davi vai dizer? Então vai em paz, meu filho. Vá lá prestar seu culto a Deus, mas nós vamos ver que na história essa não era a intenção de Absalão. Então Absalão não estava interessado em adorar a Deus, pois seu coração estava voltado totalmente para tomar o trono do seu pai. E ele aqui, Absalão, não queria o rei, ou estava preocupado com o rei, ou com seu pai, mas ele queria era o reino de seu pai, ele queria o poder de seu pai, ele queria o trono do seu pai. E essa é uma interessante reflexão aqui, pois assim muitas pessoas hoje também, quando nós trazemos, por exemplo, na questão do reino ou na busca por Deus, muitas pessoas não estão preocupadas com o Rei Jesus, não estão preocupadas com o Senhor, mas querem apenas o quê? O benefício que o reino, ou que o rei, ou que Jesus pode oferecer. E acabam entendendo que tudo errado, pois só focam nos rendimentos, ou como já disse, no poder, mas não querem ter o quê? Um relacionamento. Esse não era o interesse aqui, mais de Absalão. Já havia se desgastado esse relacionamento entre ele e seu pai. E nos versos 10 e 12, continuando a história, Absalão então finaliza seu plano contra o seu pai, contra Davi. Vê que Absalão então envia secretamente mensageiros para todas as tribos de Israel, dizendo: olha, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom. Vê que ele já armou tudo, já está tudo pronto, só está esperando o grito da vitória para cantar a sua vitória. E Absalão então leva 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados por Absalão e não sabiam nada, não suspeitavam nada do que estava acontecendo, mas estavam caindo nessa trama e iriam entrar na trama, como a gente vai ver. E depois de oferecer os sacrifícios ali, Absalão manda chamar da cidade de Gilo Aitofel, e então que Aitofel era o conselheiro de Davi, e ele acaba então obtendo o apoio de Aitofel, que era esse conselheiro de Davi, ganha a conspiração dele, ganha força, e ele cresceu em número, e isso cai no ouvido de Davi. É interessante porque ir para Hebrom, uma parte aqui da história, por que ele quer ir para Hebrom? Primeiro porque ele Absalão nasceu em Hebrom, que era mais ou menos 30 a 35 quilômetros de Jerusalém, não era tão longe assim. E o segundo ponto era que Hebrom foi o lugar onde Davi começou a reinar. Por 7 anos ele reina em Hebrom, depois move o seu reinado ali para Jerusalém. E o que deveria talvez ter trazido também muita indignação para quem esperasse que Hebrom fosse a capital do reino.
e possivelmente agora apoiando Absalão, eles já veriam essa possibilidade, talvez até que Absalão deva ter prometido para eles, por isso que ele se concentra em ir nesse lugar, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele não vai para Hebron para oferecer, aquilo tudo é apenas um teatro, não é? Dá para entender bem aqui o que está acontecendo, e Absalão então vai encontrar muito apoio lá, ele é estratégico, ele não faz nada aleatório, e essa é a grande realidade, ele tem um objetivo para cumprir, que é tomar o reino. E como eu já disse, aqui nesse início da história, nessa introdução da história, o relacionamento de Davi com seu filho já vinha desgastado já há 11 anos. É muito tempo, e uma coisa fica bem clara, é que depois dessa reconciliação com seu filho, porque Davi teve as suas falhas, não é? No coração de Absalão não havia um desejo de relacionamento. Agora, o foco da nossa lição hoje está em 2 Samuel, na sequência, porque eu dei essa introdução, agora fica fácil para a gente entender o restante do que está se passando aqui. Eu acredito que é uma grande lição para nós hoje, porque Deus falou muito comigo através dessa lição, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na semana retrasada nós mostramos o quanto Davi tinha a sua visão ofuscada, porque agora eles vão ter que fugir, porque ele sabe que o seu filho veio para atacá-lo. Diante dessa situação difícil, da responsabilidade que Davi tem com o povo, sabendo da consequência do seu pecado, sabendo que é o seu filho, sabendo que muita coisa aconteceu, e ele acaba ficando até atordoado. Mas apesar de tudo parecer perdido, a continuação aqui da história mostra mais uma vez as grandes lições da presença de Deus, do seu livramento na vida dos seus servos, dos seus filhos. E é interessante como Deus atua diante desses momentos terríveis e momentos difíceis que a gente vive. E aqui nesses próximos versos, a solução de Deus já estava desenhada para Davi. Deus estava ali agindo. Apesar de Davi, no começo, você olhar nesses versos que vão se seguir a partir do verso 13, que a gente até falou nas semanas passadas, Deus está prestando muita atenção na situação, e Deus vai promover o escape, a vitória, a estratégia para Davi e também para o povo. E você deve ter aí a sua Bíblia na sua mão, no capítulo 15, para a gente ter uma ideia. Eu já até falei sobre isso. Essa versão que eu tenho é a Almeida Corrigida. Ela tem apenas um título para todo o capítulo, que é a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Na versão Almeida Revista Atualizada e na outra versão atualizada, que é Nova Almeida Atualizada, e talvez essa seja a Bíblia que você tem, se você olhar aí, do verso 1 ao 18 vai tratar dessa revolta de Absalão e da fuga de Davi, é o que está se tratando aqui. Agora, hoje o assunto que eu quero trabalhar é sobre o que vem depois, inclusive, por exemplo, o que vai estar acontecendo nestes versos que se seguem. Porque, por exemplo, nessas versões que é a Almeida Revista Atualizada e na Almeida Nova Versão Atualizada, eles têm 3 títulos, eles dão subtítulos, na verdade. Ela divide o capítulo em 3 partes. A primeira é a revolta, né, de Absalão, a fuga de Davi. A segunda é a lealdade de Itai, ou Itai, depende de como você quiser chamá-lo, ou que era um filisteu de Gate e estava com Davi, que vai do 19 ao 23. E vai falar também de Zadok, Abiatar, trabalhava no sacerdócio, e de Usai, que volta para Jerusalém, que vai do verso 24 ao 37, até o final do capítulo, que eram sacerdotes, levitas, as pessoas de Deus ali que estavam naquele momento. Então, uma das coisas que já me chama a atenção, olhando, por exemplo, para esse título, e olhando, por exemplo, os outros subtítulos que vão seguindo por este capítulo, é que Davi ele não estava sozinho, Deus estava com Davi ao longo do caminho, e foram amigos preparados por Deus, que estariam também junto com Davi, ali, usados como ferramentas, instrumentos, como pontos de apoio para Davi naquele momento difícil. E é duro, irmãos, quando a gente sabe que a situação ela é difícil. Nós estamos vivendo isso. Uns, como disse, mais do que outros. Mas é difícil quando a gente sabe que já enfrentou situação difícil, ou tantas outras, por erros cometidos ou mesmo por circunstâncias
que aparecem, mas ainda terá que aguentar mais um pouco disso. Mas mais complicado ainda é quando não sabemos quando ou como essa situação vai acabar. Sabe-se lá até quando, não é assim que a gente fala, sabe-se lá até quando vai durar isso. Ou até que apareça o famoso refrão que a gente fala, não é? Até que apareça uma luz no fim do túnel. E é interessante que quando eu vou, antes de dormir, falando sobre luz, quando eu pego o meu telefone celular ou mobile, eu geralmente antes de dormir vejo se tem alguma mensagem, algumas correspondências para mim. Eu dou uma olhada nas capas dos jornais que eu gosto de ver, geralmente às 10 horas da noite ou 10h20 eles dão a capa de jornal para o outro dia. E eu costumo ler essas capas de jornais para saber quais são os assuntos de capa, né? E dali eu vou aos poucos já me preparando para dormir, faço a minha oração e a gente só acorda no outro dia, não é mesmo? Mas antes de dormir, eu sei que a minha esposa nessas horas já está já no sono. E eu, para não acordá-la, o que eu faço? Porque a luz do telefone celular está muito alta, a luminosidade, eu abaixo a luminosidade, quase toda noite eu faço isso. Eu abaixo a luminosidade no mínimo e eu consigo enxergar perfeitamente. No mínimo do telefone celular eu consigo enxergar tudo perfeitamente. Só o que acontece, o dia passa, a noite passa, chega o outro dia e eu ligo o telefone. Saio de repente na rua fazer qualquer coisa, quando eu ligo meu mobile eu não consigo enxergar absolutamente nada na tela. Parece que a tela está desligada e eu sou obrigado a tentar pôr a mão para tentar fazer um pouco de sombra para me enxergar aonde voltar a tela na luminosidade correta para aquele período. Olha como a luz ela é importante. Quando eu não tenho luz, quando eu estou no meio por exemplo, da escuridão, um pouco de luz, um pouco de luminosidade no meu mobile, eu consigo ler perfeitamente e ver tudo perfeitamente. No outro dia, por causa da imensidão da luz, do sol ou da claridade do dia, eu sou obrigado a aumentar a luz do meu telefone, da tela do celular, para poder enxergar aquilo que eu estou vendo, para pelo menos comandar o telefone ou perceber alguma coisa. E isso é interessante, porque dentro da turbulência e da situação é exatamente assim, a gente fica com a visão ofuscada. E tem um versículo bíblico que está em Isaías, no capítulo 43, verso 19, que é o versículo para mim da minha vida, que eu posso dizer, é um versículo que marcou muito o período da minha vida, um período assim de escuridão, que ele diz o seguinte: eis que farei uma coisa nova. E agora, em algumas versões diz assim, sairem à luz, você não vai perceber, ou sairá a luz, porventura não sabereis? E aí continua o versículo, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. E quando essa luz de Deus ela vem, nós começamos a perceber. Mas às vezes, devido à situação do momento, muitas vezes nós não estamos prestando atenção. Davi está aqui com a mente, com a visão ofuscada, porque seu filho está atacando a vida dele, está atacando o reino dele, está atacando a ele como o próprio pai do seu sentimento na sua família. E aqui nessa história, então, há uma sequência importante. Eu quero em breve aqui pegar essas lições dessa sequência, porque muitas vezes Deus utiliza, e olha, isso é quase que constante, instrumentos de salvação e livramentos na nossa vida. E Deus utiliza vasos ungidos dele, pessoas ungidas. Porque veja só que Davi foi um homem de Deus. Ele foi usado para abençoar a vida de muitas pessoas e nos abençoa até hoje quando a gente lê a palavra de Deus. Davi ele não foi só ungido de Deus quando ele lutou contra gigante. Davi continua sendo um ungido de Deus para nós hoje quando nós lemos. E agora esse ungido de Deus nesse momento precisa ser lembrado disso, precisa dessa luz no fim do túnel, precisa da ajuda de Deus, mas sua visão está ofuscada. E essa é uma lição para nós, porque o momento que nós vivemos também nos ajuda a ficar com a visão ofuscada ou às vezes não perceber aquilo que Deus está fazendo.
por causa das situações. E aqui nessa sequência desse texto, Davi vai nos dar uma perspectiva, né, do texto da história de Davi, para a gente começar a observar algumas coisas diferentes, porque Deus vai preparar amigos, companheiros, peças fundamentais para estarem com Davi na caminhada. E a gente lê muito sobre amigo, não é? Diz que a gente tem conhecido, que são pessoas que a gente conheceu na vida, teve amizade, mas não teve uma amizade tão profunda. Até conhece alguma coisa, conviveu até algum tempo juntos, mas não foi uma amizade que você pode dizer que você se aprofundou ao ponto de ter alguns conhecimentos e um vínculo forte. Agora, existem os outros colegas e amigos que a gente vai fazendo ao decorrer da vida, que eles permanecem para sempre no nosso coração e a gente vai cultivando essa amizade, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, convive mais próximo dele, tem mais intimidade com esses amigos. Mas existe um outro grupo de amigos que são aqueles amigos íntimos, que na nossa vida vão ser poucos desses amigos, mas são amigos que se preocupam profundamente conosco e estão envolvidos também profundamente conosco, porque eles dividem essa preocupação um com o outro. E esse contato desses amigos verdadeiros, ou amigos que a gente pode dizer íntimo, são em um nível ou numa proporção totalmente diferente. E amigos que serão poucos amigos na nossa vida, mas quem consegue colecionar esse tipo de amigo, ele consegue ter um toque especial na sua vida. E Davi, ele tinha amigos assim e ele vai ter amigos assim no decorrer da história. Ele irá descobrir situações conforme ele vai passando, situações da qual às vezes ele nunca pensaria que as atitudes que estas pessoas iriam tomar. Talvez ele olhando para o seu filho, ele não imaginaria que seu filho pudesse estar fazendo isso debaixo do seu nariz. Agora, aqui também, quando nós olhamos, nós vemos que Davi vai ser surpreendido, não é, por esses amigos. E é interessante que esses amigos verdadeiros, amigos que a gente tem esse carinho, esse cuidado, são amigos que não tem hora para a gente ligar para ele. A hora que a gente estiver precisando, no meio da madrugada, você liga e ele vai te atender. E ele ficaria chateado se você não ligasse para ele quando você precisasse ou estivesse passando por alguma situação difícil, porque ele realmente se importa, esses amigos se importam comigo, ou se importam com a gente, não é? Pois eles vão estar lá sempre que a gente precisar, no meio da tempestade, precisando de um abrigo. Esses amigos vão estar juntos com a gente no momento em que a gente tiver necessidade. Assim também na nossa vida. Nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber, como mostra aqui nessa lição. E eu queria falar de alguns desses amigos. O primeiro grupo de amigos que Davi vai começar a perceber que está do lado dele, está no verso 13, a partir do verso 13, na verdade está no verso 15, mas nós vamos ler do verso 13. Então um mensageiro chegou a Davi, depois de saber que Absalão estava vindo atacar ele. Os israelitas estão com Absalão. Então parte, ou eu posso dizer a maioria, começou a seguir Absalão e está em revolta vindo contra Davi. Então Davi disse aos conselheiros, você lembra disso? Que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário nós não vamos escapar de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele vai nos alcançar, causará nossa ruína, matará o povo à espada. Agora veja o verso 15. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. Vejam, conselheiros eram os homens que Davi pedia conselhos, que ajudavam ele a decidir, a fazer as decisões que ele precisava tomar. Pessoas aqui, se você olhar esse primeiro grupo de amigos, são pessoas dispostas a ajudar, a servir, a caminhar contigo, independente dos momentos. Verdadeiros amigos estarão sempre do seu lado, seja a crise que for. Há uma história a respeito de um jornal britânico que colocou um anúncio oferecendo um prêmio para aquele que trouxesse a melhor definição do que significa amigo. E esse prêmio ele seria que a frase que ganhasse seria publicada em vários jornais do mundo e também haveria uma recompensa, então um prêmio em dinheiro também. E a definição de amigo que ganhou, e eu achei muito interessante essa definição,
a que foi vencedora foi a seguinte: um amigo é alguém que vem, ou seja, entra e apoia a sua vida, enquanto o resto do mundo se vai embora, ou seja, abandona e sai da sua vida. Que bela definição de amigo. Enquanto uns fogem, não querem saber, outros se aproximam de você. Outros chegam perto de você. E amigos verdadeiros vão ficar sempre do seu lado, independente da situação. E Davi vai ter muitos amigos surgindo assim na vida dele, para ajudar a percorrer esse caminho, para ajudar a somar e contabilizar a história de Davi. Ele vai sendo surpreendido a cada momento. E como é bom a gente fazer amigos, ter esse relacionamento saudável, ao qual Davi ele aqui vai precisar muito. Segundo, existe uma família. Verso 16, o rei partiu seguido por todos da sua família. O rei aqui tem a sua família que está junto com ele. Apesar de Absalão o estar traindo, que era seu filho, ele pode contar com a sua família. Mas agora a família também se torna um alvo de Absalão. Porque eles com certeza, se ameaçassem o reinado ali de Absalão, ele iria matar a família também. Já havia matado um de seus irmãos e poderia acontecer. Davi tinha essa consciência. E aqui nós vemos que a família também é um alicerce. Mas seguindo, existe um povo que está contigo. Número 3. Dispostos o quê? A se entregar, a estar do seu lado, a estar contigo cada passo. Verso 17. Eu vou aqui saltar alguns versos. Veja comigo. Assim, no versículo 17 do capítulo 15. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade. Provavelmente ali para fazer a revista militar, se despedir. Um momento muito triste, eles abandonando a cidade, porque o seu irmão então está vindo, o seu filho está vindo contra ele. Davi então passa ali talvez fazendo a sua última revista militar. Verso 23. Então a primeira parte, o povo então parte com Davi. Verso 23. Todo o povo do lugar chorava o quê? Em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o que? O vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção do deserto. Então o povo, além de seguir a Davi, de partir com ele, segue com ele em direção ao deserto e chora com Davi em alta voz, enquanto o exército vai passando, enquanto eles vão atravessando ali também o vale de Cedron. No verso 30, Davi, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando, chorando, com a cabeça coberta, pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Vê? Esse povo, além de ir, esse povo que está com Davi também participa, chora, cobre a cabeça em sinal de luto, de cinzas, de lamento. E ali o povo que não abandonou Davi, mas participou do momento de Davi. Se você lembra do que eu comentei há 2 cultos atrás, que Davi ele estava preocupado com o povo, porque ele sabia que Absalão iria fazer esse povo, ou matar esse povo, ou reprimi-los por causa disso, por causa de estarem junto de Davi. Agora esse povo ele se torna ajuda para Davi, para lutar nesse momento difícil. Eles foram participantes do choro, participantes desse lamento e em alta voz. E isso acontece na nossa vida quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a estar conosco nestes momentos difíceis, participantes neste momento de choro, dispostos a seguir, nem que seja em direção ao deserto, que deixam o seu conforto. Poderiam muito bem ficar na cidade, mas eles deixam o seu conforto e ali eles seguem. Há alguns versículos que no capítulo 2 da carta de Tiago, que diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se, alimente-se até se satisfazer-se, sem porém dar nada para ele, de que adianta tudo isso? Assim também é a fé, pois por si só, se não for acompanhada de obras, ela está o quê? Morta.
Não adianta eu bater nas costas, dar um tapinha. Isso está em Tiago, no capítulo 2, versículos 14 e 17. A nossa fé ela tem que ser acompanhada da atitude. E aqui Davi ele está vendo a atitude desse povo para com ele. A fé deles, a confiança deles no rei, sabendo que ele é um ungido de Deus. Mas eles estavam com Davi, a pessoa de Davi, mesmo nesse momento difícil. Parte 4, existem pessoas que irão lutar contigo em todo momento. Verso 18, essas pessoas agora, elas vão dar apoio, vão dar cobertura e vão dar proteção. E todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e 600 de teus que acompanhavam desde Gate. Verso 18, eram soldados do palácio, muitos eram judeus. A outra, a guarda pessoal de Davi, quando ele fala de queretitas, peletitas, eram soldados que Davi que haviam andado com Davi, inclusive na enciclopédia judaica, ela fala sobre isso, que eram soldados estrangeiros. Veja, não era nem do povo de Israel. Tempos antes, quando Davi ele teve lá em Gate, ele teve em Ziclag, ali na região da Filistia, estes homens estiveram com Davi quando ele fugia do rei Saul. E ali permaneceram com Davi e suas famílias. E por um longo tempo seguiram a Davi e andaram pelo deserto com Davi. E isso é uma lição interessante, porque nós vamos ver esses soldados estrangeiros, homens estrangeiros, que alguns consideravam até como guardas, mensageiros de Davi. Eles tinham várias ocupações ali. E vinham de um povo filisteu, que não era nem o povo judeu. E esses homens promoveram muitos momentos de proteção para Davi e demonstraram lealdade junto com ele para acompanhar nessa jornada, defender o seu reino. E aqui não fica dúvida alguma para mim quando eu leio essa passagem, de que se Davi tivesse falado, nós não vamos sair, se a situação aqui fosse outra, nós vamos ficar em Jerusalém, estes homens ficariam com ele do seu lado para lutar, seja minoria, eles enfrentariam por Davi, pela lealdade a Davi, porque Davi ganhou a confiança deles, eles se tornaram pessoas fiéis. E assim na nossa vida, também pessoas vêm para estar conosco, vêm para nos ajudar, vêm para permanecer em nossa vida. Semana passada nós tivemos um momento muito difícil como família. Nós tivemos um momento de luto e ainda continuamos no momento em que o nosso coração continua ainda entristecido pela situação ruim, não é? A minha cunhada, a Gislene, perdeu uma de suas irmãs. E, irmãos, como foi importante nós recebermos o apoio, as orações, como foi importante para a família receber esse apoio, as orações nesses momentos difíceis. Faz toda a diferença nós termos irmãos nos abraçando, irmãos, por exemplo, orando pela família da Gi. Faz toda a diferença nesses momentos difíceis nós atravessarmos estes vales acompanhado por pessoas que se importam conosco. E este é o quinto item, que existem pessoas ou amigos que nos surpreendem. E no caso aqui, Itai ou Itaí, depende como você quiser chamá-lo, o rei, no verso 19, vai dizer que o rei disse então a Itaí de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da terra. Verso 20, faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Em algumas versões diz, você chegou ontem. Yesterday, você chegou, quer dizer, faz pouco tempo que você chegou. Volte e leve consigo seus irmãos, leve a sua família, não é? Leve os seus soldados, que o Senhor o trate com bondade pela sua fidelidade. O que você já fez, eu já vi a sua intenção do coração. E Davi, ele não sabia o que ia vir pela frente. Davi sabia que ele iria para o deserto. Era justo eu levar esse estrangeiro junto comigo, levar a sua família, levar esses soldados. A situação de Davi era complicada. E ele não queria colocar a vida desse homem, da sua família também, nessa situação. Mas olha a resposta de Itai. Itai, ele responde assim: contudo respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali o teu servo também vai estar, para viver ou
para morrer. E então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Alguns exilados provavelmente ficaram ali na cidade, mas este homem, este filisteu, da terra onde era do gigante Golias, aonde a gente lendo a história fala, não, eu não imagino que esse homem teria essa lealdade, porque a palavra que eu encontro para colocar na vida desse homem é lealdade, surpreendente ao rei. Ele disse, olha, eu estou com o Senhor, eu juro pelo nome do Senhor que por tua vida, que onde quer que o rei, e ele diz assim, meu Senhor, eu já faço parte do seu exército, eu já faço parte do teu reino, esteja ali, estará ali também o seu servo, para viver ou para morrer. Que lição para nós que ecoa o que aqui? O evangelho da graça, porque esse homem provavelmente era ele que liderava esses, quando você lê no texto, 600 soldados, não é, de Gate, provavelmente esse homem era que liderava esse exército de mais 600 homens. Ele fala, não, eu quero seguir. E essa história mostra esse evangelho da graça, porque nós vemos que o povo de Jesus, o povo judeu, não vai receber Jesus, e esse evangelho vai ser espalhado e vai ser absorvido pelos gentios. Hoje nós fazemos parte dessa família que servimos ao rei, e aqui essa fidelidade que o próprio povo judeu, parte dele não demonstrou a Davi, esse estrangeiro está demonstrando a Davi, o rei. E nós vemos aqui também, se olharmos para as lições que a gente aprende na vida, qual é o outro personagem que a gente lembra quando olhamos para a vida desse homem, desse giteu? Qual é a lição que nós olhamos? Qual é a personagem bíblica que vem à nossa mente? Ruth, uma moabita que declara a sua lealdade a quem? A sua sogra Noemi, que era uma israelita de Belém. E que vai se tornar, Ruth vai se tornar, não é? Quando ela casa com Boaz, ela vai se tornar a bisavó de Davi. E olha o que Ruth ela fala para Noemi. Quando Noemi fala, não, volta para tua terra, porque ela havia perdido seus 2 filhos e as duas haviam ficado viúvas, não é? Na verdade, ela perde o seu marido, perde os 2 filhos, e as 2 viúvas, então, uma volta e a outra, que é Ruth, ela fala, não. Ela diz assim, não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que lição de fidelidade, de lealdade. Deus prepara pessoas que serão grandes amigos na caminhada. E aqui, no caso de Davi, Deus coloca em seu caminho um filisteu, que era da terra do gigante, e esse giteu de Gate, que significa, giteu significa da cidade de Gate, foi um exemplo de verdadeiro amigo. Há um interessante provérbio que diz o seguinte, quer conhecer um homem? Então dá poder para ele. E você vai conhecer que homem é esse. Agora, você quer conhecer os verdadeiros amigos de um homem? Então tira o poder desse homem e você vai ver quem é que vai ficar com ele. Porque a infelicidade e a adversidade traz consigo o mérito de revelar quem é que serão os nossos verdadeiros amigos. E os homens mais sábios do mundo aprenderam essas lições. E aqui em Provérbios 17 diz, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão aonde? Na adversidade. E aí vai ser esse irmão, esse personagem bíblico que aparece muito rapidamente na história de Israel, mas demonstra um caráter forte de integridade e lealdade para com o rei, que agora ele assume como seu rei. Seu nome aqui tem algumas possíveis traduções, e uma das traduções que dão com ele é companheiro ou aquele que está comigo. Olha que lindo! Que Deus prepara pessoas que sejam os nossos companheiros para a gente não seguir nessa jornada sozinha. Pessoas de Deus. E aqui tomar partido também com o Davi seria ele abrir guerra contra Absalão. E ele se lembra disso, ele fala, não, eu vou seguir. Davi fala para ele, você é estrangeiro e não tem obrigação legal de me seguir.
e ser fiel ao meu reinado. Contudo, a resposta de Itai vai ser impressionante. Itai responde impressionante aqui. Seguirei-te, seja para viver ou para morrer. Eu imagino que isso deve ter trazido no coração de Davi. Quando Davi ouve essa declaração, que alento no coração de Davi, que força que trouxe para Davi, ao ponto de Davi falar, eu não estou sozinho, eu ainda tenho amigos. E essa amizade que esse homem tem para com Davi, ela vai ser recompensada, porque mais tarde, ao final dessa guerra com Absalão, ele vai se tornar um dos guerreiros ou um dos comandantes de Davi, e ele vai tomar, ele vai ser comandante de 1/3 do exército de Davi. Lá em 2 Samuel, no capítulo 18, tem essa recomendação a este homem. E o que a gente pode, né? O que nós podemos aprender com isso? Que é preciso, não é, saber que existem amigos proporcionados por Deus na nossa vida e termos essa relação na nossa vida, fazermos amigo. E ele também, esse homem aqui, ele representa como o nosso rei. Jesus, ele era desprezado pelo mundo, a sua mensagem foi ridicularizada, mas esta mensagem, ela teve o abraço, a fidelidade de muitos fiéis que honraram o seu rei. Será que nós temos honrado ao Rei dos Reis? Será que nós temos realmente sido fiel ao nosso rei, custe o que custar? O rei que tem vencido as nossas guerras, o rei que tem vencido as nossas batalhas, Jesus. Será que nós podemos nos comparar como esse homem giteu de Gate, que se coloca nessa posição? E nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis, nós passamos por essas situações e precisamos desses amigos. Esses amigos fazem toda a diferença na nossa vida. Esses amigos fazem todas as diferenças no nosso caminhar, na ajuda que dão para nós. E às vezes as pessoas, elas dizem, por exemplo, o que acontece muito, e eu tenho ouvido muito essa frase agora, olha, eu não imaginei que tal pessoa me ligaria, eu não imaginei que tal pessoa se preocuparia comigo, ou se preocupasse comigo, porque faz tempo que eu não converso com ela. Mas é interessante que estas pessoas foram, assim que souberam que a família desse meu amigo estava sofrendo, ela já ligou, ofereceu ajuda, falou, ajuda até financeiramente, eu estou com você, você precisa de mais alguma coisa. E ele falou, puxa, eu não imaginava que eu era tão importante para ela assim. E irmãos, não podemos desperdiçar essa oportunidade de forma alguma e tirar essa mentalidade que o mundo muitas vezes traz. Porque eu sei que eu tenho amigos que, se eu ligar hoje, ou se eles souberem, e amigos que eu já não falo há muito tempo, mas se eles souberem no primeiro passo, eles irão ao meu socorro. 6º lugar, existem servos de Deus, aliados de Deus na causa do Senhor e instrumentos de Deus para o fortalecimento. E eu dividi, existem que eu posso dizer de 2 grupos aqui. E o primeiro grupo são aqueles que estão sempre presentes, que caminham com você, que estão na tua vida diariamente, os irmãos que caminham com você hoje, na sua vida, nesse momento. Veja aí, a partir do verso 24, o Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Veja a cena. Verso 25, então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça comigo o que for da sua vontade. No verso 27, disse ainda o rei ao sacerdote Zadok, fique alerta. Volte em paz para a cidade, você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar, junto às torrentes do deserto, ficarei esperando por notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Esse vai do verso 24 ao verso 29. Olha que lindo aqui esse primeiro grupo de pessoas. Até aqui,
Eu não sei se você percebeu, e eu olhando para a história, eu não vi ainda Davi fazer uma das atitudes que a gente costumeiramente, não é, ver isso acontecendo dentro dos Salmos ou da vida de Davi. Davi consultar a Deus, porque quando a gente fala no início que a gente vê Absalão vindo atacar e o rei recebe essa notícia, era óbvio que a gente esperasse essa reação de Davi. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus por socorro. Senhor, vem em nosso socorro, vem em nossa ajuda. Mas o momento de Davi era um momento tão atordoado, era um momento tão complicado. Mas agora estes homens de Deus, olha a cena, estão saindo com a arca para acompanhar o rei. Eles não iam deixar a arca na cidade, eles foram com a cidade, foram com tudo, com os estrangeiros indo embora. E quando Davi ele olha para aquela arca, na hora a sua atenção ela é chamada para onde? O que a arca representava? A presença de Deus. Davi na hora olha para a presença de Deus e ele fala, oh Deus, ele começa a focar, a pôr o seu foco em Deus. Esses homens com essa atitude ajudam a Davi porque eles estavam sabendo da função deles como sacerdotes, como levitas. Ele foca então a sua visão nestes homens e na arca. E na hora Davi começa a falar, olha, se for da vontade de Deus, vê que vai mudando o palavreado de Davi, ou até a cena que ela começa a tomar uma proporção, se Deus assim permitir, se for do agrado de Deus. E é isso que acontece quando a gente tem contato com pessoas de Deus. Pessoas de Deus, elas nos lembram de Deus, elas nos lembram das promessas de Deus, elas nos lembram da força que Deus dá. Pessoas que têm Deus no coração nos ajudam a alinhar a nossa direção. No caso, Davi começa a ter sua direção alinhada. Acho que na mente dele veio lá, 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, capítulo 5, quando a gente lê aquela história de que eles pegaram a arca e levaram na frente da batalha os filhos de Eli, do sacerdote Eli. Eles levam então a arca e acabam perdendo a guerra e acabam morrendo, Hofni e Finéias, você lembra disso? E na volta, quando estão trazendo a notícia para ele, e falam para Eli, olha, seu filho morreu e está ali a esposa de um dos filhos dele grávida. Eli cai para trás por causa de ser velho e estava sentado numa cadeira, cai para trás por causa do seu peso e acaba morrendo. E a filha, a nora dele, a esposa do seu filho, quando vê aquilo, ela acaba dando à luz naquele momento. E na hora ela chama o seu filho do quê? De Icabode, que significava Israel, de Israel se foi a glória. O que Davi está falando? Não, eu estou vendo Deus aqui, esses irmãos estão me ajudando a alinhar. Ele começa a reformular toda a sua mente. Eu acho que na hora passa Icabode, não pode acontecer aqui. E ele fala, não, eu quero que essa arca volte e Deus vai me ajudar e vocês vão ser instrumento de Deus para me ajudar. E estes homens vão ser instrumentos de Deus, porque agora ele se junta com outro grupo de pessoas que a gente tem na nossa vida, que são grupos daqueles homens enviados por Deus, que não estão sempre presentes, mas ao primeiro sinal de necessidade, eles aparecem, que está a partir do verso 31, que é quando informaram a Davi que Aitofel, que era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, então o seu conselheiro traiu Davi, começou a ir com seu filho. Davi ele faz o que? Ele ora. Olha a oração de Davi, vê? Ele está reformulando, ele está começando agora a colocar o seu foco em Deus. E ele ora assim, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Verso 32, quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio em seu encontro o arquita Usai, com a roupa rasgada e com terra na cabeça, sobre a cabeça. E Davi lhe disse, não adianta você vir comigo, mas se você voltar à cidade, você poderá dizer a Absalão, estarei ao teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do seu pai, mas agora estarei a seu serviço. Assim você me ajudará frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes, lembra que eu falei? Zadok e Abiatar também vão estar com você, Usai. Davi está falando para ele. Informe-os que o que você souber nesses conselhos que você vai dar para Aitofel e vai funcionar. Esse homem vai ser tremendamente usado por Deus na vida de Davi, vai ser a peça-chave. E ele diz assim, também estão lá os dois filhos dele. Vai estar Aimás e Jonatas. Por meio deles, me informe tudo o que você ouvir. Então Usai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém
quando Absalão estava entrando na cidade. Está formado aqui o grande plano de Deus para a vida de Davi. Davi, ele ora aqui, a resposta de Deus para Davi, nesse caso, ela vem logo que Davi chega lá na parte de cima do monte onde ele costumava orar. Vem Ussai chorando. Qual a atitude de Ussai? Ele está chorando, ele está em lamento pelo seu amigo, ele está em lamento pela cidade dele, ele está em lamento pela ocasião e pelo momento que está vivendo, exatamente como homens e mulheres de Deus devem proceder. Homens e mulheres de Deus têm os seus momentos de lamento, choram, intercedem, como eu disse que aconteceu na minha família semana passada, e isso para nós não tem preço, irmãos. Orações verdadeiras, e Deus responde com homens de Deus, com ferramentas de Deus, amigos que aparecem na hora certa, no momento certo, enviados por Deus como resposta de Deus, e esses amigos estão por toda parte quando eles vêm de Deus. Amigos que a gente faz no dia a dia, eles são poucos, mas amigos que a gente faz verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus são amigos, resposta de oração, instrumentos de Deus, que levam a mensagem de Deus, que verdadeiramente se importam. E estes homens, eles vão trabalhar em conjunto, isso nós vamos ver depois, para ajudar Davi. Talvez Davi nunca imaginasse que ele estaria subindo e iria encontrar com Ussai, e aqui a razão porque ele fala para Ussai, ó Ussai, você não vai me ser útil na caminhada, talvez porque Ussai era velho, mas ele logo entende, Deus já começa a dar estratégia para Davi. Irmãos, que lição linda que nós temos aqui. Quando a gente olha para o livro O Peregrino, tem uma pessoa que vai aparecer, um dos personagens que aparece quando cristão. O livro do Peregrino trata da jornada de cristão para o lar celestial. No meio dessa jornada, quando ele está enfrentando muitos inimigos, quando ele se sente sozinho, quando Deus ajuda, ele encontra um amigo que se chama Fiel. E esse amigo fiel, ele caminha junto com o cristão, enfrentando as barreiras e um ajudando o outro a seguir na jornada. E é o que vai acontecer agora, quando Davi, e muitos estudiosos dão que aqui se origina o Salmo de número 3. O Salmo 3, que é o Salmo que Davi confia em Deus na sua adversidade. E no Salmo de número 3 diz, mas tu, Senhor, verso 3, verso 3, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha que lindo, que se encaixa perfeitamente nessa história. Ussai é a resposta de Deus, subindo naquele monte, indo para o deserto, momento de lamento, momento de tristeza, deixa para trás a arca, deixa para trás os homens para serem ali como ferramentas para ajudar, e isso tudo vai dar certo, porque Deus está nisso, Deus está nesse momento. E, irmãos, aqui eu encerro com esse Salmo 3, que vai ser cantado pelo Marcos no projeto A Bíblia Cantada. Um salmo que mostra essa presença de Deus, esse cuidado de Deus que nos ajuda até na hora em que a gente não tem paz nem para dormir. Esse momento que a gente vive, esse momento de lamento, esse momento de tantas coisas que acontecem, nós contamos uns com os outros e graças a Deus, semana que vem nós vamos estar juntos. Semana que vem eu vou poder olhar nos olhos dos meus irmãos, poder dar um welcome. Sejam bem-vindos novamente para nós estarmos juntos, porque vocês fazem muita falta. E eu quero deixar vocês com esse Salmo 3 como um sinal a Deus de gratidão por esse momento que nós estamos vivendo de retorno, aonde eu vou poder conviver com meus amigos novamente e poder ceiar, lembrando na semana que vem do sacrifício de Jesus. Estamos no momento de Páscoa, estamos no momento onde nós vamos celebrar o momento mais importante do cristianismo, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Que nós possamos, irmãos, celebrar essa vitória, a nossa amizade no Espírito Santo de Deus, na presença de Deus. Fique com essa canção, fique com essa música e medite na letra dessa canção no Salmo 3. Senhor, como
como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Muitos são eles que dizem de mim: não há socorro para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustenta. Eu não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercarão. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes nos queixos meus inimigos e quebraste os dentes dos ímpios. Salvação pertence ao Senhor, e sobre o teu povo a tua bênção. Salvação pertence ao Senhor, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Muitos são eles que dizem de mim: não há socorro para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustenta. Eu não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercarão. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois
você orasse junto comigo agora, que nós pudéssemos entregar esse tempo, que foi esses cultos online. Certamente estaremos continuando a transmitir, mas agora voltamos para a nossa igreja. Que Deus nos ajude a permanecer abertos, que Deus nos ajude a continuar nessa jornada e que Deus nos ajude a fortalecer a nossa amizade em Deus, sabendo aonde Ele está trabalhando e as ferramentas que Ele está usando. Eu quero orar com você, agradecendo. Querido Deus, te agradeço pela Tua presença, pelo Seu cuidado até aqui, Deus. Pai, que desafio que passamos, Deus. Que desafio que ainda temos que enfrentar e não sabemos ainda por quanto tempo. Mas uma coisa é certa, que a Tua presença ela se encontra em nosso meio. Que a Sua presença se encontra em cada lar. Que a Sua presença se encontra em nossa vida, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos parar de repente por 1 hora para ouvir da Tua palavra. Senhor, pararmos para ouvir canções, para ouvir os nossos irmãos. E Deus, isso é prestigiar os amigos também, Senhor. Isso é prestigiar a igreja, é prestigiar a comunidade, Senhor. É também saber do compromisso que nós temos um com o outro dentro deste reino de Deus. Aqui na terra, o reino das boas novas, o reino, Senhor, da sua justiça, o reino do aprendizado, o reino do fortalecimento, o reino, Senhor, aonde nós fincamos as nossas bases, aonde nós estamos com a nossa fundação, Senhor, realmente sendo colocada em uma estrutura sólida para que possamos permanecer como estrutura sólida, Deus. Nos ajuda, Deus, neste caminhar. Muito obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, pelo Teu cuidar, Senhor, nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. Nos ajuda, guarda, Senhor, guarda as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tecnologia, Deus. Agradecemos pela vida do Neto também, Senhor, que tanto tem nos ajudado e tem sido esse canal, esse instrumento de bênção também, Senhor, para colocar estes cultos no ar, Senhor, que não é fácil, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me ajudado também, Deus, a meditar na Tua palavra, a ter força de permanecer firme nesses momentos. Obrigado por cada irmão que participou ou participa, Senhor, desses cultos online também, Senhor. Pai, isso tem sido um grande benefício uns para com os outros. Ajuda mútua no segmento da jornada, Senhor, que estamos nessa terra e nesse momento tão difícil. Nos ajuda, ajuda os governos, ajuda, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, adultos, Senhor, os nossos idosos. Cuida de cada um, Deus. Cuida das nossas famílias, cuida do Brasil, cuida da América do Sul, que passa por um período tão complicado agora. Guarda aquele lugar, Senhor. Promove, Senhor, a unidade ao invés, Senhor, Pai, da desunião. Promove, Senhor, um coração realmente, Senhor, disposto a ser amigos, independente de qualquer outra coisa, ser irmãos em Cristo, ser ferramentas, Deus, que nós possamos tomar esse conhecimento da Tua palavra nessa lição tão linda aqui, Deus, de Davi, em que ele tem um momento difícil e recebe o apoio dessas ferramentas divinas. Oh Deus, eu te agradeço por essas ferramentas na minha vida. Eu te agradeço por cada um deles, te agradeço por cada amigo, por cada vida que passa, Senhor, por minha vida, Deus. E no nome de Jesus, nos ajuda a ser colecionador, Senhor, de amizades boas e saudáveis. Nos ajuda a ser realmente servos dispostos a seguir, a chorar, a batalhar e a lutar em prol dos amigos, em prol do Teu reino e em prol, Senhor, do Teu evangelho, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Um abraço, meu querido. Semana que vem estamos de volta na igreja, não esqueça. Se você sente-se na liberdade de estar conosco, será o culto então de Santa Ceia e o culto de Páscoa. Que momento bom, né? Uma data especial de voltarmos, aonde estaremos voltando exatamente um dia antes da Páscoa, que acontece no dia 4, mas no dia 3 nós estamos juntos. Um grande beijo para todo mundo, uma semana de bênção. Deus guarde a sua família, abençoa todos aqueles que estão passando por necessidade. Deus cobre a vida de cada um, no nome de Jesus. E até semana que vem.